Então, retomando a gravação, a gente finalizou o contato, a gente parou para melhor gravar, mas não gravamos. Podemos explicar o que aconteceu? O Pai Anu veio e falou que, como ele cria desentendimentos, ele falou que não era porta-voz oficial, que os filhos deles não podem falar em nome dele, e que então não valia como o pensamento Anunnaki o que foi trazido. Mas aí vem uma contradição que falou que realmente, ao ele vir e se expressar assim, significa que ele ouviu, ponderou tudo o que aconteceu, que todos ouviram, né? Então todos estavam participando desta comunicação, essa rede Anunnaki, né? E que para eles era difícil aceitar isto, aceitar que, através da rendição, houvesse uma conquista, uma vitória, uma completude. E que para eles ainda era difícil compreender isso, mas que eles compreenderam o processo, porque eles se renderam aos arcontes no cosmos, o que aconteceu quando vieram os arcontes, eles se renderam e se tornaram arcontes para a espécie humana, por exemplo. Se tornaram Anunnakis e arcontes. Então, o que a espécie humana, o que os Anunnakis como humanos terrestres fizeram, foi se renderem aos Anunnakis. Então, usaram a mesma estratégia, foi usada a mesma estratégia do Anunnaki terrestre para o Anunna, que fez com que os arcontes fossem assimilados, e os arcontes queriam ter experiências nas energias, nas matérias, nas dimensões, e os Anunnakis também queriam ter experiências como humanos, em corpos como humanos, na terceira dimensão. Então, o humano assimilou completamente o Anunnaki, que era o que o Anunnaki tinha feito com o Arconte, e isso foi uma estratégia surpreendente, porque é uma rendição, mas é uma assimilação, né? E você se torna aquele que veio te conquistar, porque você não se apega à identidade que você tinha como cósmico. Tá, ok, vou ser então Anunnaki completamente agora, ou essa junção de raças que agem assim sob esses princípios, essa visão de mundo. Então, eles ficaram surpreendidos que o humano é mais Anunnaki que o próprio Anunnaki, ou seja, usou a mesma estratégia que eles fizeram com os arcontes, e que ao fazer isso se completa um ciclo arconte Anunnaki humano terrestre. Se vê um círculo, um vórtice se completando, abrindo outros. É mais ou menos isso que vem, Camila. Já, claro que trouxe de forma diferente já, né? Mas sim. Parece que não era uma exposição que eles gostariam neste momento. Então, só não era mostrar essa fragilidade, mostrar a estratégia que eles usaram, está sendo usada com eles, que é da rendição. Essa segunda parte aqui que a gente não gravou, com eles falando, eles não queriam mostrar isso. O que se coloca é que eles não queriam expor que a gente foi tão inteligentes quanto eles porque nós somos Anunnakis. Por que eles consideram fragilidade ainda, né? Porque ainda estão no processo, foi isso que eles falaram. Até brincaram no final, assim, não fomos nós que nos rendemos, viu? Foram vocês. Então era isso, eles queriam dizer que no que está acontecendo aqui agora, a gente se rendeu, mas acaba dizendo que a gente foi mais esperto e que eles ainda continuam vendo a gente um pouco separado. Eles tendo medo, expressando que tem o medo, porque diante do humano, o humano é mais Anunnaki do que o próprio Anunnaki. Só que é um Anunnaki já pacificado consigo mesmo. Vamos dizer assim. É isso, né, que eles estavam expressando nessa segunda parte. Sim. Estou tentando não trazer, Camila, mas está dizendo para eu trazer justamente o que a gente conversou à tarde, que é a questão das pessoas. Mas aconteceu ou não aconteceu? Não finalizou essa influência no NAC? Ou ele já está tudo pacificado ou não? Sim e não, depende do plano dimensional, o ponto de vista, né? Depende aonde você está enxergando o Anunnaki. Se você está enxergando dentro de você, sim, aconteceu. Se você está enxergando como algo fora ou nem está percebendo esse Anunnaki ainda, então em algum momento vai acontecer, mas ainda não aconteceu.
Aí eles falaram, é a primeira vez que a gente perdeu o tesão de destruir a Terra por completo, criar dilúvios, fogos, fogueira, terremoto, tsunami. Porque se vocês se rendem, não tem guerra, não tem graça, a gente nem vai destruir vocês dessa vez. Destruir a gente mesmo. Né? A conclusão, o entendimento do que a gente teve hoje é o que é o mais simples, que é aceitar quem se é. Quando se aceita quem se é, acontece o que tem que acontecer, que é a vida. Acontece a experiência de forma mais genuína, porque você aceita quem você é. Aceita você em essência. Eu aceito que sou o Anunnaki. Eu aceito que as raças estão dentro de mim. Eu tenho características das raças, são esses arquétipos. Eu aceito tudo isso e vivo a experiência humana. É este aceitar quem se é. Fica muito mais fluido e simples. Veio duas partes do livro. Sétima dimensão, a singularidade do ser, a parte dos arcontes, que seres cósmicos aceitando viver essa experiência e essa escolha de ser um arconte, já não ter mais consciência de todo, mais ampla, mas representar papéis de governante, de líder, de controladores mentais. E o subcapítulo que chama Guerra Dentro da Gente, ou Guerra, que era essas raças, esses confrontos, porque a Anunnaki é esse grupo de seres, de raças que guerreavam entre si e com outros, né? Que é mostrado no livro da TPC, o livro de Fábio e Camila, né? Da gente é mostrado uma parte dessa conscientização que a gente vê aqui neste vídeo, né? Mas você já está em outra. E às vezes é um momento de renovar, né? De criar coisas novas, novas realidades. Então, soltar um pouquinho a tendência de ver aquela criação, essa criação dessa raça na Terra como os Anunnakis mesmo, mas sim como humano cósmico, esse humano terrestre cósmico. Mas a formação. Assim, vem assim, a palavra inveja, muito do que foi criado e escrito, contado, foi a partir da inveja, ou da boa inveja para eles, assim, né, que é o conquistar. Então, essa ideia de inveja do humano cósmico, do humano lumínico, luz, e o humano que perdeu a guerra, que se rendeu. Então, mesmo eles vencendo, nós vencendo, os Anunnakis diz a gente ainda inveja o humano que tem tranquilidade, que parece até orgulhoso da sua derrota, porque não consegue sentir derrota nenhuma. Como é que consegue ter um domínio emocional, consciencial tão amplo, tão diferente do humano que a gente conhece na Terra quando está encarnado, que se desespera por alguns insetos, por um desemprego ou, né, por uma mancha na mão e acha que pode ser uma doença e tudo. Então, como é que consegue se desapegar de coisas tão grandes, cósmicas, brincar com os ETs, e quando são coisas de si, da sua materialidade, se desespera, né? Tem muito medo da morte, da doença, da perda. Então, é estranho ainda entender este humano, o que ele traz de Anunnaki diferente para nós, para todas as raças anunas. Esse desapego e esse desespero ao mesmo tempo. Gratidão, Fábio. Valeu, maninha!